Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Se você é apaixonado por história, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem também curte viajar no tempo. Hoje, vamos mergulhar na incrível trajetória de Roma, da sua ascensão meteórica até sua dramática queda. Prepare-se para uma jornada que atravessa séculos de glória, intrigas políticas, batalhas épicas e transformações profundas. Tudo começou como uma pequena cidade-estado na Península Itálica, mas, ao longo dos séculos, Roma se transformou na maior potência do mundo antigo, dominando vastas regiões da Europa, norte da África e Oriente Médio. Seu legado continua vivo até hoje em áreas como o direito, a arquitetura, as línguas latinas, a engenharia e os fundamentos da cultura ocidental. Mas, como uma civilização tão poderosa chegou ao colapso? Neste vídeo, vamos explorar os fatores centrais por trás da ascensão e queda de Roma, incluindo a expansão territorial, a organização social, os conflitos internos, a economia, as reformas imperiais e, claro, as invasões bárbaras. A Pax Romana, ou Paz Romana, é um dos períodos mais notáveis da história de Roma. Mas atenção, essa paz não significava a ausência total de conflitos. Foi, na verdade, uma era de relativa estabilidade dentro das fronteiras do Império, com menos guerras civis e mais controle sobre as províncias conquistadas. Essa fase teve início com o imperador Otaviano, que passou a ser conhecido como César Augusto, em 27 a.C. Essa era, iniciada com o imperador César Augusto, representou 2 séculos de relativa tranquilidade dentro das fronteiras do Império. Pensem na Pax Romana como um período de ouro, um auge se preferirem revoltas internas controladas, fronteiras consolidadas e estabilidade política reinando. Durante cerca de 200 anos, o Império Romano viveu seu auge. Foi nesse contexto que o imperador Trajano, entre 98 e 117 depois de Cristo, expandiu as fronteiras de Roma ao seu ponto máximo, da Britânia à Mesopotâmia, passando pelo norte da África e pela Europa continental. Da ensolarada Mesopotâmia até a longínqua e nublada Britânia, o poder de Roma ecoava por todo o mundo conhecido. A administração eficiente, o respeito às leis, o investimento em infraestrutura e a disciplina militar consolidaram Roma como um império sem precedentes. Governar um império colossal como Roma não era tarefa fácil, meus caros. Administrar um território tão vasto era uma tarefa quase impossível para um único governante. No século III depois de Cristo, a vastidão do território romano começou a se tornar um fardo. O império enfrentava dificuldades crescentes, invasões nas fronteiras, crises econômicas e guerras internas. Era muita coisa para administrar e tretas que não acabavam mais, minha gente. Diante dessa bronca, o imperador Diocleciano, em 285 d.C., decidiu que era hora de dividir para governar. Ele decidiu dividir o governo entre 2 autoridades, uma no Ocidente, com sede em Mediolanum e depois em Ravenna, e outra no Oriente, em Nicomédia e depois em Constantinopla. Surgiram então o Império Romano do Ocidente, com Roma como capital, e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, mais tarde rebatizada como Constantinopla. Essa divisão tinha como objetivo melhorar a administração e conter o caos, e foi formalizada com a chamada Tetrarquia. Essa divisão, que a princípio visava facilitar a administração, acabou por selar destinos distintos para as 2 metades do Império. As 2 metades do Império começaram a seguir caminhos distintos. Enquanto o Oriente se fortalecia, o Ocidente mergulhava em instabilidade. Se você acha que trânsito caótico é exclusividade da era moderna, prepare-se para conhecer as maravilhas da engenharia romana. Para conectar seu vasto império, os romanos construíram uma malha viária impressionante, mais de 80 mil quilômetros de estradas. Roma apostou na construção de um sistema viário sem precedentes.
É muita estrada, meus amigos. Eram estradas pavimentadas, interligando cidades, fortes, postos de correio e centros administrativos. Essas vias, construídas com técnicas inovadoras para a época, eram como veias e artérias do Império Romano. A mais famosa é a Via Ápia. Iniciada em 312 a.C., ela conectava Roma a Brindisi, no sul da Itália. Essas estradas não eram apenas logísticas. Eram canais por onde fluíam mercadorias, tropas, mensageiros e ideias. Por elas, circulavam mercadorias, soldados, informações e, claro, muita gente interessante. A Via Ápia, construída no século IV a.C., foi crucial para a expansão romana. A malha viária romana foi tão bem construída que muitos trechos ainda existem, estradas que resistem há quase 2000 anos, algumas em uso até hoje. Manter a ordem em um império tão diverso exigia regras claras e eficientes. O império multiétnico e multicultural exigia um sistema legal sólido. E foi aí que os romanos deixaram um de seus maiores legados: o direito romano. As leis romanas, famosas por sua organização e sofisticação, garantiam justiça, pelo menos em teoria, tanto para os cidadãos romanos quanto para os habitantes das províncias. Inspirado inicialmente pelo direito consuetudinário, baseado em costumes, o sistema evoluiu com o tempo, incorporando jurisprudência, decretos imperiais e princípios racionais de justiça. E o mais interessante é que o direito romano não era um bloco monolítico. Ele evoluiu ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades do império. Por exemplo, o Edito de Caracalla, de 212 d.C., concedeu cidadania romana a todos os homens livres do império, universalizando o acesso ao direito e unificando regras em um território diverso. A influência do direito romano é tão duradoura que muitas legislações modernas, inclusive o Código Civil brasileiro, têm raízes nesse modelo. Esqueçam o cartão de crédito, o Pix e as criptomoedas. No auge romano, moedas como o denário, de prata, e o sestércio, de bronze, permitiam trocas comerciais eficientes, arrecadação de impostos e pagamento aos soldados. No auge do Império Romano, quem ditava as regras da economia eram as moedas. E ninguém pode negar a importância de um bom sistema monetário para impulsionar o comércio e arrecadar impostos, não é mesmo? Mas a economia também foi vítima de más decisões. O denário e o sestércio, moedas de prata e bronze, respectivamente, circulavam por todo o império, facilitando as transações comerciais e consolidando a economia romana. Mas, como tudo na vida, impérios também enfrentam turbulências. Durante o Império de Nero de 54 a 68 d.C., o teor de prata nas moedas começou a cair. Uma tentativa de criar mais dinheiro sem lastro. Isso levou à desvalorização das moedas, com a redução do teor de prata no denário. Isso gerou inflação e desconfiança, enfraquecendo a base econômica do império. Essa atitude acendeu um sinal de alerta para a economia romana. A desvalorização monetária foi um dos sintomas de um império que já começava a dar sinais de desgaste. Após os tempos dourados, veio um período sombrio, a crise do século III entre 235 e 284 d.C. Após o apogeu da Pax Romana, o Império Romano começou a enfrentar uma série de problemas que culminaram na crise do século III. Imagine só, um turbilhão de guerras civis, imperadores sendo assassinados, revoltas pipocando por todo lado, inflação galopante e instabilidade política. Foram 5 décadas de instabilidade política, com dezenas de imperadores sendo assassinados, proclamados pelas legiões ou depostos em batalhas internas. Em 238 d.C., Roma teve 6 imperadores em um único ano. Dá para acreditar? A insegurança generalizada provocou colapso econômico, perda de controle nas fronteiras e enfraquecimento da autoridade central. Esse período turbulento fragilizou o império, abrindo caminho para a decadência e para a ascensão de novos atores no cenário político.
Foi nesse momento que surgiram os primeiros sinais da fragmentação do império. O colapso não aconteceu da noite para o dia. Enquanto o povo romano enfrentava dificuldades, a elite política e alguns imperadores, movidos pela ganância e pela sede de poder, contribuíram para o declínio do império. Além das pressões externas, a corrupção interna e o afastamento da elite em relação às necessidades do povo agravaram a situação. Gastos excessivos com festas extravagantes, obras faraônicas desnecessárias e um sistema de impostos abusivo que sobrecarregava a população. Um exemplo emblemático dessa fase foi o imperador Comodus, filho de Marco Aurélio. Obcecado por jogos gladiatoriais e totalmente desinteressado pelos assuntos de Estado, Comodus é o exemplo mais trágico. Mais preocupado com sua imagem como gladiador do que com a administração, ele negligenciou os deveres imperiais e acelerou a crise. Gastos excessivos, burocracia ineficiente, aumento de impostos e o abandono de políticas públicas alimentaram a decadência, levando Roma a um estado de caos e instabilidade. Com o império enfraquecido, as fronteiras ficaram vulneráveis. Diversos povos germânicos, como os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos e até os hunos, liderados por Átila, atravessaram as fronteiras romanas em busca de terras e riquezas. Eles enxergavam em Roma uma presa fácil. As invasões bárbaras se intensificaram, levando pânico e destruição por onde passavam. As crises internas, os governantes incompetentes e as invasões bárbaras estavam minando a estrutura do Império Romano. Em 410 d.C., um evento impensável para os romanos. Alarico, rei dos visigodos, invadiu e saqueou Roma. Um choque para os cidadãos que ainda viam sua cidade como invencível. Finalmente, em 476 d.C., o general germânico Odoacro depôs o último imperador do Ocidente, o jovem Rômulo Augustulo. Esse evento é tradicionalmente considerado o marco do fim do Império Romano do Ocidente. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história de Roma. O fim de Roma não foi o fim de seu legado. Vimos como um pequeno povoado na Península Itálica se transformou em um dos maiores impérios da história, deixando um legado inegável para a civilização ocidental. O Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. Mas, como aprendemos, a história de Roma também é uma história de ascensão e queda, de glória e tragédia, de êxitos e fracassos. A herança romana continua viva na linguagem, no direito, na arquitetura, na engenharia, na política e até na ideia de cidadania. Corrupção, centralização excessiva, desigualdade social e má administração foram tão destrutivos quanto qualquer inimigo externo. A crise, a corrupção, a instabilidade política e as invasões bárbaras nos mostram que nenhum império, por mais poderoso que seja, é imune ao declínio. Se você curtiu essa jornada pelo tempo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A Voz da Ampulheta volta em breve com mais histórias fascinantes da humanidade. Até a próxima, e que a história continue a ecoar nos seus pensamentos.